Paz do Senhor, glória a Deus. Olha, nós estamos aí dando sequência ao último trimestre das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando nesse quarto e último trimestre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista é o pastor Wagner Gabi. Esta quinta lição será ministrada dia 29 de outubro de 2023, cujo tema é uma perspectiva pentecostal de missões. O texto áureo está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A verdade prática diz assim: o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A leitura bíblica em classe está inserida no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1 e 8 e os versículos 14 ao 18. A introdução da lição diz assim: paixão pelo evangelismo e missões é uma marca da identidade pentecostal no mundo e especificamente em nosso território pátrio. Essa prioridade no reino de Deus, sob a dependência do Espírito Santo, é a causa do crescimento da obra pentecostal no mundo. No Pentecoste, a igreja nasceu pregando o evangelho aos que estavam presentes, advindos de diversas regiões do mundo. Na atualidade, o movimento pentecostal é responsável por levar o evangelho aos lugares que ainda não tinham sido alcançados. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. O segundo objetivo é explicar a obra missionária após o Pentecostes. E o terceiro objetivo é enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. A palavra-chave dessa lição é pentecostal. A palavra pentecostal, ela vem de Pentecostes, que significa quinquagésima. Ou seja, Pentecostes é uma festa dos judeus 50 dias depois da Páscoa. Nós encontramos referência para tal em Levítico 23, versículo 15 a 22, em Atos 2:1. O antitipo de Pentecostes é a descida do Espírito Santo para formar a igreja. A descida do Espírito Santo no Pentecostes uniu os discípulos individuais em um organismo. O primeiro ponto da lição diz assim: uma perspectiva pentecostal de missões. O primeiro tópico: somos evangélicos. Historicamente, querido, querida, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o quê? O compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Enfatiza também a autoridade bíblica e enfatiza também o apelo de anunciar a Cristo aos outros, às nações, a outras pessoas. Basicamente, esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se no impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante que aconteceu aí há mais de 500 anos por Martinho Lutero. Então, meu amado, a autoridade das Escrituras, a salvação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes, isso é algo tremendo, é algo maravilhoso.
estão tudo de acordo com o missiólogo Paul Palmerville, que ele disse: podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. É importante também aqui nós salientarmos que o princípio do evangelismo, o princípio de missões, envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. E nós sabemos que evangelismo é uma coisa, missões é outra coisa, missão é outra coisa. O segundo tópico desse primeiro ponto fala sobre somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente, o cristão, o servo, a serva de Deus, que crê que a experiência do Espírito Santo, que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, pode acontecer hoje também nos dias atuais, porque essa promessa, ela não cessou. Os sensacionalistas, eles acreditam que só aconteceu no dia de Pentecostes e que hoje não acontece mais. Mas nós não somos sensacionalistas, nós acreditamos que o poder do Espírito Santo está em evidência, o batismo do Espírito Santo, para nos revestir de poder, para nos dar poder para quê? Para anunciarmos com intrepidez, com ousadia, pregarmos a palavra de Deus na graça, na unção, no poder do Espírito Santo. Isso é algo tremendo, é algo maravilhoso. O terceiro ponto, tópico do primeiro ponto, fala de contribuições pentecostais nas missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativa para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de planejar, de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele capacita o homem de Deus, a mulher de Deus, para que ele faça a obra de missões, para que ele cumpra o ide do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, em meu nome. Tudo isso aí faz parte do contexto de missiologia, onde você, cheio do Espírito do Senhor, está fazendo a obra de missões. A síntese aqui do primeiro ponto fala, além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda boa obra. Vamos para o segundo ponto da lição, a obra missionária depois do Pentecostes. A causa da obra missionária da primeira igreja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja, da igreja primitiva. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu o seu maior crescimento foi do primeiro século da nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos
explico a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso cumpriu-se finalmente aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O segundo tópico aqui do segundo ponto é a expressão missionária da primeira igreja. Então, a igreja primitiva, depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras, além do lugar de onde eles estavam. Saíram anunciando na graça, no poder do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerando o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia, também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e muitos outros, que realizaram obras tremendas de implantação de igreja, de pastoreio de igreja, de almas que ganharam para o reino de Deus. O terceiro tópico aqui do segundo ponto, Deus não faz acepção de pessoas. Então o apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. E aí, a síntese aqui desse ponto diz: o Espírito Santo impulsionou a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Vamos aí finalizar a lição, o terceiro ponto, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária é o primeiro tópico do último ponto da lição. Dentre as muitas funções do Espírito Santo, estão as de unir e também ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra, como missionários, missionárias. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Porque o missionário, ele tem a incumbência de anunciar o Evangelho. Mas quem convence o pecador do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então nós vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem as obras de missões. O cristão e os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que prosperou e deu condições para a obra missionária. O outro tópico aqui fala do Espírito Santo, que capacita o homem para a obra de missões. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, nós temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros, dos homens de Deus.
também da palavra de Deus, no exercício da proclamação da mensagem, no campo missionário. Não é por acaso que a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente, e nós encontramos isso no livro de Atos dos Apóstolos, a ponto de o livro ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. O tanto de maravilhas que Deus usou aqueles apóstolos para operar pelo poder do Espírito. Então, meu amado, tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sobre a experiência, sobre a fusão, sobre o poder do Espírito Santo. O terceiro tópico do último ponto fala: Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais da CPAD, o pastor Antônio Gilberto ele descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. O saudoso pastor Antônio Gilberto ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita, direciona os evangelizadores. É o que observamos aqui nas páginas da Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo ele age na vida de toda a igreja. Fica claro que o Deus da Bíblia é o Deus que ama as nações, é o Deus que não quer que ninguém se perca, é o Deus que quer que o homem chegue ao arrependimento, que chegue ao conhecimento da verdade, é o Deus que usa pessoas para ganhar pessoas, usa pessoas através do poder do Espírito Santo para convencer outras pessoas a entregarem suas vidas àquele que pode, àquele que tem, àquele que salva, àquele que cura, aquele que liberta, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que leva para os céus. A síntese aqui do terceiro ponto diz: para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Conclusão: nesta lição estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno do bom mestre Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável qualquer projeto, qualquer ação da igreja sem o poder do Espírito Santo. Então a igreja precisa estar movida, direcionada, guiada, cheia do Espírito do Senhor. Deus abençoe a sua vida.